hoje vai ser um especial de Dia das Mães. Eu sei que esse vídeo era pra ter saído perto do Dia das Mães, mas se você for parar pra pensar, Dia das Mães é todo dia, então eu posso postar esse vídeo no dia que eu quiser. É como o bolo que minha mãe comprou pro Dia das Mães e a gente comeu no sábado antes de chegar o Dia das Mães. Porque afinal, né, Dia das Mães é todo dia. E pra fazer esse vídeo especial de Dia das Mães, eu pedi pra vocês deixarem lá na fanpage pra mim os nomes das mães dos animes que vocês achavam mais legais e importantes nas histórias, pra gente poder decidir numa votação. Depois disso, eu selecionei quais foram as mães mais citadas e fiz uma votação como uma enquete. Vocês votaram e dessa votação a gente foi para a segunda etapa da votação, onde vocês votaram de novo nas mães que seriam as escolhidas. E para chegar no resultado, eu somei os votos das duas votações. E é claro que teve empate, então como teve empate, o meu critério de desempate, porque sou eu que mando em tudo, meu critério de desempate foi quem teve mais votos na primeira votação, que foi quando... O critério de desempate foi quem teve mais votos na primeira votação, que foi quando mais pessoas votaram. Então vamos lá ver o resultado dessa super votação. Então em quinto lugar, com 4 votos na primeira votação e nenhum na segunda, ficou a Hana, do Akame Kodomo no Metayuki. Eu já fiz review desse anime aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui. E eu achei muito errado isso, porque ela é uma mãe muito... A Hana praticamente cria seus 2 filhos sozinha e vai pro campo e muda completamente a vida dela por conta dos 2 filhos. Então ela foi uma mãe realmente muito importante, de muita garra numa história. E, bom, pelo menos ela ficou em quinto, né? E em quarto lugar, com 6 votos, sendo 3 na primeira votação e 3 na segunda, ficou a Mito Freaks. A mãe do Gon, de Hunter vs Hunter. Ela não aparece na primeira versão de Hunter vs Hunter, que eu me lembre, mas ela é bem importante na segunda versão, que é o Hunter vs Hunter de 2011. Eu não assisti ainda o Hunter vs Hunter de 2011, mas como eu confio em vocês, e ela ficou em quarto lugar, ela tá aqui. E em terceiro lugar, seguindo meu critério de desempate, também com 6 votos, ficou a Trisha do Fullmetal. Isso porque ela teve 4 votos na primeira votação e 2 na segunda. Então 4 na primeira foi mais que 3 de antes, então ela ficou em terceiro e não em quarto. A Trisha é a mãe do Ed Dual no Fullmetal Alchemist, tanto no Brotherhood quanto no Fullmetal normal. E ela é uma mãe muito cautelosa e cuidadosa e boa mãe, mas ela simplesmente morre, então, né? Mas como vocês votaram nela, vai a Trisha, né? Não, tá, se for pensar bem, ela até que é importante, porque é por causa dela que eles se inserem mais na alquimia e toda essa coisa e começam a... Se for pensar bem, a culpa da história toda é dela, porque ela morreu e eles foram tentar fazer uma transmutação e aí perderam os corpos e daí sim começaram a história do anime. Olha, a Trisha é importante mesmo. E agora não vai ter segundo lugar, porque teve um empate no primeiro lugar e não tinha critério de desempate para desempatar, então eu vou falar eles na ordem que eu colocaria se eu fosse fazer tudo sozinha. Então, em primeiro lugar, com 7 votos, sendo 4 votos na primeira votação e 3 na segunda, ficou a Uzagi de Sailor Moon, que é a própria Sailor Moon, que bizarramente tem uma filha, que é a Sailor Chibi Moon, que pra quem não se lembra, assista ao vídeo passado, onde encontrou a Úrsula Bezerra e ela faz a fala da Chibi Moon pra todos vocês. E a Uzagi é só uma adolescente na história, e aí ela do nada tem uma filha que simplesmente brota lá com ela. Mas mesmo assim, ela consegue enfrentar todas as histórias da adolescência, mas a responsabilidade de salvar o mundo e o universo, sendo uma Sailor, e ainda cuidar da Sailor Chibi Moon, que também luta com ela no fim das contas. Então a Uzagi é uma mãe muito legal e ela foi uma das que empatou em primeiro lugar. E empatada com ela não podia ficar ninguém mais, ninguém menos do que a Sachiko, mãe de Satoru, de Boku Dakegai Naimachi. E se você ainda não assistiu esse anime, eu não sei o que você está fazendo na sua vida, porque você precisa assistir. Eu ainda não fiz review dele aqui no canal, mas isso é porque ele é tão bom, que eu tô com um bug cerebral até agora, pensando o que eu vou falar dele pra vocês. Mas vai rolar review, então fiquem ligados. E assistam esse anime pra gente poder conversar nos comentários da review e ver o quanto ela é incrível, porque ela é uma mãe do foguete. Pra fazer essa lista eu quis respeitar as votações de vocês lá na fanpage,
Mas na verdade, pra mim, a lista de mães dos animes ficaria um pouco diferente. E entre as coisas que eu mudaria nessa lista, bom, eu acho que eu deixaria em primeiro lugar a Satiko, porque, né, quem assistiu o anime é autoexplicativo porque ela ficaria em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu deixaria a Hana, porque a Hana simplesmente larga a vida inteira dela pra cuidar dos filhos. Em terceiro lugar, eu colocaria a Izumi, que é a sensei do Fullmetal, justamente porque primeiro ela tentou ser mãe e aí o bebê morreu e ela foi lá e deu a vida dela pra tentar salvar a vida do bebê. E mesmo assim, depois disso, ela continua sendo uma ótima mãe, tanto no Brotherhood quanto no primeiro. No primeiro, além dela ser a mãe do bebê, depois quando eles encontram o Ira, ela ainda tenta cuidar do Ira como se fosse filho dela. Além disso, no Brotherhood e no primeiro, ela é uma super mãe pros dois, né? Pro Ed e pro Al, porque ela cuida deles realmente com um carinho de mãe. Em quarto lugar, eu acho que eu colocaria a mãe do Sasuke, do Ponyo, porque na verdade, né, se não fosse por ela, eles nem iam conseguir resgatar a Ponyo. E tem review do filme do Ponyo aqui no canal também, então se você ainda não assistiu, clica por aqui. Em quinto lugar, eu colocaria a mãe do Takeo. Sim, a mãe do Takeo, ela era muito maneira, porque ela é um exemplo de mulher, porque mesmo grávida, ela cuidava de toda a casa, fazia toda a parte de limpeza, cozinhava e ainda assim cuidava de toda a família. Então ela é um exemplo de mulher moderna que cuida de tudo e... E se você ainda não assistiu Ore Monogatari ou se já assistiu, tem review dele aqui no canal também. Se você ainda não assistiu a review, clique em algum lugar por aqui. Então essas foram as listas de melhores mães dos animes. Se você concorda comigo, tanto na lista das votações quanto na lista que eu fiz agora, deixem nos comentários a opinião de vocês. Deixem nos comentários qual seria a lista de vocês. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, dar like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, assistir aos outros vídeos do canal e a gente se vê na semana que vem. Kiss!